Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Para a gente iniciar aí, pessoal, nossa videoaula de hoje, tá? Basicamente, nós iremos seguir aí com o estudo do artigo 163, tá, do nosso Código Penal, que trata do crime de dano. Antes de seguirmos, gostaria apenas de recordar com vocês aí os pontos sobre o crime de dano da aula passada. Então, basicamente, vimos que a estrutura típica do nosso artigo 163 é bastante simples. Ela é originária do Código Penal, isso quer dizer de dezembro de 1940, com uma pequena alteração recente em 2017, relacionada à questão do dano praticado em face dos bens da administração pública. Como eu destaquei para vocês, e hoje na aula nós vamos voltar, né? É aquela questão da inclusão ah, do Distrito Federal entre os entes protegidos, né, da administração pública. Vimos ali que, enquanto bem jurídico protegido, temos ali a propriedade e a posse, né? Afinal de contas, o artigo 163 está classificado pelo nosso Código Penal como um crime contra o patrimônio. Só que, diferentemente daquilo que nós vimos até agora, não há subtração, né? Não há, digamos, o constrangimento, não há a supressão, né? Falando aí dos núcleos que nós estudamos até agora. Mas haverá sim a destruição, a inutilização ou a deteriorização do bem, né? Enquanto objeto material, relembrando ainda, né? Nós vimos também na aula passada a questão dos bens móveis e imóveis, reunidos no artigo 163. Então, diferentemente de outros tipos, como o furto, o roubo, né, que fazem a distinção entre bens móveis e imóveis, como o próprio artigo 161, que nos apresenta três tipos penais, né, que é a alteração, a usurpação de águas e o esbulho possessório, né, que tratam, né, mais especificamente dos bens imóveis. O nosso artigo 163 não, né? Ele trata do dano em relação aos bens móveis e em relação aos bens imóveis, tá certo? E vimos algumas questões ainda no final da aula passada, né? Aquela questão, por exemplo, dos animais, que até a edição da Lei 9.605 de 98, eles poderiam, né, dependendo do caso, entrarem sim como objeto material do crime estudo. Hoje já não mais, não há mais esta possibilidade. E vimos também, né, aquela questão dos documentos, né? Foi, acho que, o último ponto, se eu não estou enganado, o último ponto da nossa aula passada em relação à possibilidade também, né? Esse, de forma mais presente, entrar no 163, salvo se não ocorrerem outros tipos penais, como, por exemplo, a supressão de documentos, tá certo? Do 305 do Código Penal. E agora, pessoal, a partir deste ponto, né? Podemos assim dizer, nós vamos ingressar aí no estudo, julgo eu, da parte mais importante, que vai exigir de você um pouco mais de conhecimento em relação a essa questão do dano, que são os núcleos. Os três núcleos, tá certo? Vocês perceberão, e já me adiantando, vocês perceberão ao final que em alguns momentos esses núcleos eles vão se entrelaçarem. Eles vão, na verdade, representar uma mesma situação. Tanto você podendo, né, considerando aí, por exemplo, o verbo deteriorar, como você pode ver em destaque em vermelho aí, quanto você considerar o verbo destruir, você em ambos os casos, né, você assim, os dois núcleos você aplicará no mesmo caso. Ambos os núcleos no mesmo caso, e aí então é só uma questão de escolha, tá certo? Mas, falando mais especificamente aí sobre os núcleos, né, nós temos e encontramos no artigo 163 basicamente três núcleos. O primeiro deles é o verbo destruir, segundo o verbo inutilizar e o terceiro é justamente o verbo deteriorar. Antes da gente seguir no entendimento de cada um deles, eu gostaria simplesmente de chamar a sua atenção para a classificação que a doutrina encontra nesse artigo 163
como um crime de forma livre. Essa é uma característica importante e significa dizer que o tipo penal, né, o primeiro ponto aí, significa dizer que o tipo penal não nos apresenta nenhuma forma de execução. Diferentemente de outros tipos penais, como, por exemplo, o 157, que a gente encontra lá, violência, grave ameaça ou redução da possibilidade de resistência. O 163, quando ele fala destruir, quando ele fala inutilizar ou quando ele fala deteriorar, ele não me traz uma forma de execução que necessariamente esses verbos, essas ações devem ser realizadas. Significa dizer, então, que você tem um emaranhado de condições, de meios de execução que podem ser utilizados para a prática do crime. Você pode usar da violência contra o bem, você pode usar de outra conduta, de um arremesso, você pode utilizar de um interposto objeto, como por exemplo um pedaço de pau ou uma pedra para arremessar contra o objeto e consequentemente destruí-los, como por exemplo arremessar no carro, né? Você pode arremessar o próprio objeto quando você pega o celular e arremessa, você pode jogá-lo de cima de algum edifício, como por exemplo quando você pega uma bicicleta, né, e descamba lá edifício abaixo. Enfim, o que eu quero que você tenha em mente é que, a partir do momento que a doutrina chama o nosso artigo 163 de um crime de forma livre, significa dizer que o tipo penal, o desenho que você está vendo à sua esquerda aí, tá, não traz nenhuma forma de execução. Logo, ele pode ser perpetrado por todas as formas imagináveis, tá certo? Agora sim, convido vocês a fazerem aí o entendimento de cada um desses verbos, destruir, inutilizar ou deteriorar. O verbo destruir, na contextualização do 163, ele significa eliminar completamente o bem. Eliminar, e essa eliminação, né, essa, digamos, ação contra o bem, é uma ação física, contra o bem, contra a coisa, é uma ação física, é uma ação cuja conduta é física, ela é verificável pelos olhos e leva necessariamente o quê? A extinção total deste bem, a extinção total desta coisa. O carro totalmente incendiado, ele deixa de ser um carro, passa a ser um monte de ferro retorcido. Quando você pega uma mala de roupas e você sobre essa mala de roupas ateia fogo através de uma substância, né, inflamatória uma substância que venha causar fogo, você destrói totalmente aquela roupa. Ela não serve, né? Ou melhor, as cinzas não servirão para mais nada. Você não se serve das cinzas para poder se vestir. Então, consequentemente, aquele bem foi destruído. Ele perdeu completamente a sua característica inicial. Tá? E em hipótese alguma, de maneira nenhuma, e é isso que eu quero que você guarde na tua cabecinha, de maneira nenhuma você consegue utilizar este bem. Uma camiseta totalmente queimada, um tênis totalmente destruído, cortado, né? Digamos assim, com a utilização de uma ferramenta, de uma tesoura, enfim. Um carro totalmente destruído, né? Através de digamos, de uma máquina de compactação, né? Você não tem a mínima possibilidade de utilizar aquele bem, de maneira alguma, tá certo? E mais importante, assim, mais uma característica importante, né? Este bem perde a sua característica inicial. O carro totalmente queimado não tem mais característica de carro. O tênis totalmente cortado não tem mais característica de tênis. A mala de roupas totalmente queimada não tem mais característica de roupa, e sim um monte de cinzas, tá certo? Quando a gente fala no verbo agora inutilizar, ele é assim, ele guarda uma relação muito próxima do destruir. Por quê? A primeira questão que eu falo que guarda a relação, né? Porque eu estou dizendo a você aí que guarda a relação, é considerando que o bem inutilizado, ele não serve para mais nada, pelo menos para o fim do qual ele foi. Quando eu digo que não serve para mais nada, né? Ele não serve mais para aquele fim inicialmente ao qual ele foi construído. Né? Como você está vendo aí no nosso balãozinho, à tua direita, né? Ele se torna imprestável aos fins ao qual ele se destinou. Imagine você, uma geladeira.
A geladeira, quando ela foi concebida, quando ela foi criada, ela serve para ser uma caixa térmica, uma caixa, né, que mantém os alimentos, preservação dos alimentos através da baixa temperatura. Agora, né, como cita o nosso doutrinador, o Vitor Eduardo Rios Gonçalves, né, porque esse exemplo é retirado dele, né, se o cidadão vem e danifica o motor, ele pega o motor dessa geladeira e quebra esse motor da geladeira, a geladeira ela simplesmente foi inutilizada. Por quê? Porque ela não serve mais para o fim do qual ela foi inicialmente constituída. Se você olhar lá por fora, e aí é que está digamos assim, a diferença em relação ao verbo destruir. Se você olhar a geladeira do lado de fora, o aspecto físico dela, você até tem condições de dizer assim, isso é uma geladeira. Só que quando você for utilizá-la, em virtude do motor estar totalmente danificado, ela não serve para mais. Ela não serve mais para esta finalidade, para a conservação dos alimentos. O máximo que você vai conseguir utilizar essa geladeira é como um armário lá no fundo da tua casa para guardar pano velho. Para mais nada, certo? Mas servir como armário para guardar panos velhos lá no fundo da tua casa, lá naquele quartinho que fica lá no fundo, era o objetivo, né, principal do momento aonde, no momento onde esta geladeira foi construída? Não. Respondemos, né? Não, não era esse o objetivo. Quando se compra uma geladeira é para preservação em baixa temperatura dos alimentos. Então, por isso que a destruição do motor, guardada a sua característica de geladeira, se torna uma inutilização. Quando a gente tem que falar no verbo destruir, se o cidadão, né, além de, por exemplo, danificar o motor, ainda colocasse fogo, ateasse fogo nessa geladeira, porque aí é fácil perder toda a característica. Né? Você nem para guardar os panos velhos lá no fundo da tua casa serve. Ou então, se você pegasse uma máquina de, né, um disco de corte e simplesmente cortasse em 1000 pedacinhos, em 50 pedacinhos, a geladeira. Ela não vai nada mais do que um monte de ferro retorcido. E para mais nada serve. Tá certo? Agora, o verbo deteriorar, e esse é o antecedente tanto do destruir quanto do inutilizar dos verbos. O verbo deteriorar, ele significa uma corrupção parcial. Corromper parcialmente, né, utilizando a palavra que está aí à tua frente no quadro à direita, né? Corromper parcialmente um bem, diminuindo-lhe a utilidade. Significa dizer, e aí a gente já está fazendo a distinção do inutilizar, tá? Significa dizer que o bem, ele, primeiro, ele guarda as suas características iniciais, e segundo, ele vai servir parcialmente para o fim do qual ele foi criado. Se ele perdeu totalmente a aplicabilidade para o fim do qual ele foi criado, ele foi inutilizado. Agora, se ele serve parcialmente para o objetivo do qual ele foi criado, então ele foi deteriorado. E olha que coisa interessante no exemplo aí, né? Um relógio. O relógio, inicialmente, ele é criado para que o agente, o comprador, o possuidor, o proprietário, ele tenha a capacidade de ver as horas. E aí ele vem aquela corrente bonita, aquela pulseira bonita que você prende ali no pulso. Imagine você que um cidadão agindo de forma dolosa acaba causando a danificação dessa pulseira, não do relógio. O relógio continua a funcionar perfeitamente, mas a pulseira está quebrada. Para os fins iniciais do qual o relógio foi criado, que era ver as horas e permanecer no seu pulso, ele consegue completar o quê? Com essa deteriorização. Ele consegue, o objeto, né, compor parte do seu objetivo final, que era as horas. Mas a outra parte do qual ele foi criado, que era se manter fixo no seu pulso, ele não consegue completar, porque a pulseira foi danificada. Então, nesses casos, nós dizemos aí que houve uma deteriorização deste bem. Né? Falando no crime de dano, então este bem foi deteriorado. Antes da gente seguir, eu queria só chamar a atenção de você, né, que perceba, tá? E aí foi onde eu falei que, né, inicialmente lá, quando eu chamei sua atenção, eu falei, olha, perceba que os três núcleos, na verdade, em alguns momentos eles vão se intercalar, eles vão, digamos, se relacionarem, né? Então perceba que o verbo destruir e o verbo inutilizar, querendo ou não, eles estão no verbo deteriorar. Porque para você destruir totalmente,
fazendo com que o bem perca sua característica, você precisa antes deteriorar. Deteriorar. Para você inutilizar totalmente o bem, antes você precisa deteriorá-lo. Por quê? Estragá-lo parcialmente, corrompê-lo parcialmente, tá? E nesta toada, eu chamo a sua atenção que outra característica desse 163. Perceba que o nosso legislador ele não fez distinção enquanto punição. Se você destruir o bem totalmente, fazendo com que ele perca totalmente a sua característica, você olha ali, você não vê um carro, você vê um monte de ferro retorcido. O nosso legislador decidiu por bem punir com a mesma pena do que aquele que deteriora o carro, como por exemplo quebra o vidro do carro, fura os pneus do carro. O carro com o pneu furado, você consegue até andar com ele, em pequenos espaços você consegue, não da forma como que ele foi completado, que ele foi concebido. Por isso que se fala em deteriorar, quando você fura o pneu ou quebra o vidro. O vidro, você consegue andar com o carro. Você não consegue deixar ele estacionado em via pública porque né, a chuva pode estragar os bancos, alguém pode, de forma dolosa também, destruir, jogar alguma coisa lá no seu interior, causando a danificação dos bancos. Mas você parcialmente consegue utilizar. Né? Então, mas perceba que o legislador, isso foi uma escolha, punir com a mesma pena, com o mesmo nível, aquele que destrói totalmente ou inutiliza, quanto aquele que meramente deteriora o bem. Ou seja, corrompe-o parcialmente, tá certo? Venha a corrompê-lo parcialmente. Seguindo aí, então, e quando o agente desaparece com o bem? Essa é uma pergunta também de discussão doutrinária, tá certo? Essa questão de desaparecer com o bem. A posição majoritária, e se me permitam aí, eu acho que o raciocínio está correto, a posição majoritária defende que o agente fazer desaparecer o bem não pode, não estou falando que o fato vai ser atípico, tá? A gente pode até pensar no crime de furto, mas não pode, o mero desaparecimento não pode incorrer no crime em estudo. Por quê? Desaparecer não é destruir, desaparecer não é inutilizar, desaparecer não é deteriorar. Consequentemente, né, pela aplicação da analogia em Malam Partem, fica difícil a gente pensar no crime do artigo 163. Perceba aí que esse é um posicionamento tá, majoritário, tá certo? Trouxe aí para vocês até o texto do próprio Masson. Só que existem posicionamentos minoritários na doutrina que defendem a possibilidade sim. E fazem a equiparação do desaparecer com destruir, que é quando o bem ele simplesmente perde totalmente a sua característica, né? Cito a vocês aí a questão do Nelson Hungria. Na minha singela opinião, como já disse inicialmente, creio que a resposta mais correta ao caso aí esteja com o Kleber Masson, né? Uma questão de analogia em Malam Partem. Que me perdoe o Nelson Hungria, mas você querer equiparar, principalmente na seara penal, material penal, o verbo destruir com o verbo desaparecer, afronta, sim, a proibição da analogia em Malam Partem. Imagine você, né? Porque destruir a gente está falando que o bem perde totalmente sua característica. Desaparecer, quem me garante que este bem perdeu a sua característica? Ele pode estar sendo usado em outro lugar e posteriormente ser recuperado na sua integralidade, né? Então acho que é temeroso aí o posicionamento do Nelson Hungria. Mais uma vez, pessoal, antes de seguir, não estou dizendo também que o fato será atípico, né? Como falei, podemos pensar até mesmo num crime mais grave, que é o caso do artigo 155, tá certo? As pichações urbanas constituem crime de dano? Esta pergunta, pessoal, ela é provocativa. Não sei se vocês se recordam, na aula passada, quando iniciamos o estudo do dano, eu disse a vocês o seguinte: o crime de dano, em muitas circunstâncias, ele aparecerá como uma figura subsidiária. Essa pergunta, ela tem uma relação, tá? Pelo menos indireta com essa pergunta. O que significa dizer?
Quando o crime de dano surgiu lá em dezembro de 1940, a sua aplicação ela era larga. Por quê? Porque é um crime subsidiário. Ele faz parte de vários outros crimes. Naturalmente, com a evolução da dogmática jurídica penal, alguns tipos penais, com a evolução social também, alguns tipos penais, ou melhor, algumas condutas, essa é o posicionamento correto. Algumas condutas que outrora encontravam tipificação no 163 passaram a ser tipificadas em novos tipos penais. Isso daí é um reflexo do anseio social em proteger bens jurídicos que outrora não tinham tanta importância, mas que hoje, odiernamente dizendo, ganham destaque na mídia. Essa é uma pergunta que te vai levar a esta reflexão. As pichações urbanas constituem o crime de dano? Hoje não, tá? Tá ali artigo 65 da Lei 9.605 de 91. No conflito aparente de normas, falamos no princípio da especialidade. E aí eu falo na questão do princípio da especialidade, no conflito aparente de normas, justamente levando em consideração a subsidiariedade do artigo 163. Olha que coisa interessante. Até 98, as pichações urbanas, elas poderiam sim encontrar tipificação no artigo 163. Entretanto, com a evolução da concepção de meio ambiente, principalmente aliado, né, à figura do artigo 225 da nossa Constituição Federal, o ambiente urbano passou a ser considerado como meio ambiente. E, consequentemente, com o crescimento do interesse e da importância do meio ambiente para a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, as pichações urbanas passaram a ter um tipo penal específico. E veja que eu estou sublinhando, pichações urbanas. Olha o artigo, o que diz a letra do artigo 65 aí, ó. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, em virtude justamente da importância que o meio ambiente urbano passou a ter através, né, principalmente da Constituição, para a vida em sociedade, o legislador, atendendo a um anseio social, achou por bem o quê? Criar um tipo penal específico para as pichações urbanas, não mais permitindo, pelo princípio da especialidade, que esta conduta fosse tipificada no artigo 163. Tá certo? Então, hoje, pelo princípio da especialidade, a pichação urbana não considera mais dano, e sim crime contra o meio ambiente urbano, tipificado no artigo 65 da Lei 9.605 de 98. Mas aí vem uma perguntinha maligna aí, tá? Provocativa. Ó. E se as pichações ocorrerem em edificações ou monumentos na zona rural? Estará configurado o crime em estudo? E aí, pessoal, a resposta é positiva, mas essa resposta positiva me parece muito mais, e confesso a vocês, tá? O esquecimento do nosso legislador do que propriamente é, uma ação propositada. Essa é a verdade. Lembrando lá o texto da lei, do artigo 65, enquanto objeto material, ele fala, né? Edificação urbana, né? Ele fala lá, até aqui, se me permitam voltar, né? Tá aqui, ó. Monumento, edificação ou monumento urbano, como você pode ver do teu lado direito, tá? Edificação ou monumento urbano. Logo, se ele fala urbano, ele está excluindo da possibilidade, é uma questão de analogia em Malam Partem, a possibilidade das edificações ou monumentos na zona rural. Como não houve a previsão de um tipo penal específico para os monumentos, as edificações rurais, então ficamos com o tipo penal subsidiário, que é o crime em estudo. Né? Aí até chama a atenção de vocês, ó, aqui não há aplicação do princípio da especialidade, porque não há um tipo penal específico para ele. Mas, né, como gostaria de deixar ressaltado aí, na minha singela opinião, eu acho que isso foi mais um esquecimento do que uma ação propositada do legislador. Ele se ateu, né? Assim, ele se vinculou, ele se vinculou muito mais
a questão do meio ambiente urbano e acabou deixando para trás o meio ambiente natural, que é relacionado à zona rural, tá certo? Sujeito ativo do crime. Quem que é o autor? Este é fácil, tá, pessoal? Esta é uma resposta fácil. É um crime comum, tá? Qualquer pessoa, isso, o significado é qualquer pessoa pode praticar o crime em questão, uma vez que, fazendo a leitura do tipo penal, eu não tenho nenhuma qualidade específica, tá bom? É importante citar, antes da gente seguir, que o proprietário daquele bem, ele tem total liberalidade de destruí-lo. Embora a propriedade seja um bem jurídico tutelado constitucionalmente, lá no artigo 5º, ele é um bem disponível. Lembra que eu falei para vocês? Olha, se eu desejar quebrar os meus bens, ninguém tem nada a ver com isso. É lógico que eu não posso fazer isso, e aí a gente lembra do 171 que eu já falei para vocês, ele não pode querer fazer isso com o objetivo de fraudar o contrato de seguros que ele tem. Mas, excetuada esta condição do contrato de seguro, ele pode perfeitamente danificar o bem e não incorrer em crime algum. Afinal de contas, é meu bem. Se eu quiser destruir, ninguém tem nada a ver com isso. Tá certo? E se o proprietário danificar seu bem que está em posse de terceiro por determinação judicial ou convenção? Essas, pessoal, são situações onde o bem ele sai da esfera de disponibilidade do proprietário, tá? Não por uma questão de, digamos, de liberalidade dele, porque ele doou, né? Liberalidade que eu digo é porque ele fez a doação ou porque ele emprestou de livre e espontânea vontade, né? Ah, eu vou emprestar o bem a você. Não, né? Digamos que há uma determinação judicial, como por exemplo um depósito judicial. Existe uma briga, uma contenda judicial a respeito da propriedade de determinado bem, ou da posse, do uso, né? Vamos ficar na posse, que eu acho que é mais interessante até do que a própria propriedade. Sobre a questão da posse, a propriedade não se discute. E o juiz ele determina, por uma decisão judicial, como você pode ver aí, que este bem fique na posse de um terceiro até que ele resolva quem vai usar e gozar daquele bem. O cidadão, o proprietário, inconformado com essa decisão, vem e destrói. Nesse caso, pessoal, pelo princípio da especialidade, tá? Nós temos um tipo penal chamado exercício arbitrário das próprias razões. Se você vem na tua cabeça e fala, professor, mas exercício arbitrário das próprias razões não é o artigo 345, eu já te falo o seguinte, são os dois, tá? Os dois crimes, do 345 e do 346, recebem a denominação pelo Código Penal de exercício arbitrário das próprias razões, tá bom? Tá ali o artigo 346 para você aí, tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, tá certo? Essa questão da convenção são os contratos de uma forma geral, tá bom? Aí você tem o 346. Outra perguntinha básica aí, e quando o bem destruído pelo proprietário era especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial? Aí, pessoal, são aqueles patrimônios, né, de interesse histórico, cultural, né? São aqueles bens tombados. Neste caso, tá? Como você tem um interesse que vai muito além da propriedade, é um interesse, digamos assim, coletivo, é um interesse, né, para lembrar dos direitos difusos e coletivos, é um direito, né, um interesse difuso. Todos, por exemplo, temos o interesse de manter viva a memória, né, de uma determinada pessoa. Então, consequentemente, a casa de um poeta famoso. Então, aquela casa onde ele viveu, cresceu, escreveu seus livros, foi tombado pelo patrimônio histórico. Aí você, que é, né, digamos, não é alheio à história, não tem nada a ver com isso, não quer nem saber de preservar a memória do nobre poeta, vai e destrói este bem, né? Causa um dano a este bem. Então você acaba respondendo pelo crime do artigo 62 da Lei 9.605 de 98, tá? Que são os crimes ambientais. Nesse caso aí é o patrimônio, digamos assim, o patrimônio em relação ao meio ambiente urbano. Tá lá, destruir, inutilizar ou deteriorar. Perceba que são os três núcleos do 163.
Mas aí vem o inciso primeiro, ó, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá certo? Maravilha. A destruição de coisa comum por um dos sócios caracterizará o crime de dano em estudo? Aí, pessoal, né? Tenho certeza que te leva a pensar no 156. Lembra do furto de coisa comum? Lá nós vimos, né? Existem algumas regrinhas que falam assim, ó, você pode furtar coisa comum? Pode, mas existem algumas regrinhas, né? Coisa infungível, né? Se for fungível, só pegar a parte que for sua, não tem problema. E quando a gente traz esse raciocínio em relação ao 163? Né? Por exemplo, eu e mais uma outra pessoa somos donos de 2.000 quilos, 2.000 sacas de determinado produto, milho, feijão, soja, enfim. E eu acho por bem fazer uma fogueira lá na frente da empresa com 500 quilos. Nós somos donos de 2.000, então é 1.000 meu, 1.000 dele. E eu acho por bem queimar 500 quilos. Né? Ou 500 sacas, né? Tá certo que 1 quilo não é uma saca, tá, pessoal? Mas eu acho por bem queimar aí metade daquilo que me pertence. Respondo pelo crime de dano? E a resposta, né, vem relacionada justamente àquela questão do 156. Responde. Se você destruir coisa comum, responde. Mas desde que, o quê? Se tratando de dano cometido por condômino, haverá crime apenas se o bem for infungível, ou, se fungível, o valor do dano deverá exceder ao montante da cota parte. Esse raciocínio, né, que me permitam aí fazer um comentário do Vitor, é a aplicação do mesmo raciocínio que nós aprendemos no 156. Esta é a verdade. Né? Se o bem for infungível, aí não tem como. Se você destruir 10% dele, você destruiu todo. Um quadro famoso. Agora, se o bem é fungível e aquilo que você destruiu não ultrapassou sua cota parte, você está exercendo um direito garantido pela Constituição, que é o quê? Dispor da sua propriedade livremente, da forma que você quiser. Se você não é louco nem nada, você pode fazer a doação, você pode queimar, você pode destruir, você pode fazer o que você quiser. Estão aí os exemplos. Duas pessoas compram, comprar aí, né? Duas pessoas compraram em conjunto. Compram, tá, pessoal? Corrijam aí. Em conjunto, um quadro valioso. Destruiu 10%, ferrou, crime de dano. Agora, 3 pessoas compram em conjunto 1.000 quilos de feijão. Um desses danifica 200 quilos. Poxa, ele era proprietário de 333,3333, né, quilos. Se ele destruiu 200, ele destruiu dentro da sua cota parte. Então, se ele destruiu dentro da sua cota parte, não responde por crime algum, porque ele está exercendo um direito que lhe garante a Constituição Federal, tá certo? Sujeito passivo do crime, nós temos aí o proprietário ou possuidor do bem, né? Afinal de contas, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, então a pena é detenção de 1 a 6 meses, né? É lógico que quando a gente fala em alheia, elemento normativo, aplicando esse raciocínio em relação ao sujeito passivo do crime, não tem outro a se pensar a não ser a propriedade ou a posse, tá certo? Elemento subjetivo do tipo é o dolo, né? Vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Percebam aí, pessoal, que não há, eu esqueci até de colocar esse espaço em branco aí, na verdade, à tua direita, né? Que o dolo é genérico, tá certo? Não há nenhuma finalidade específica. Né? Eu estou destruindo por vingança, estou destruindo por mero capricho. Né? Nós veremos, essa é a verdade, nós veremos que mais adiante, nas figuras qualificadas, aí sim, dependendo, né, da sua vontade específica, o teu crime, né, poderá ser qualificado e, consequentemente, o dolo vai passar a ser encarado como um dolo específico. Mas, para a figura principal, o dolo é genérico, tá certo? Aí, ó, não há exigência, são 2 slides, tá? E que eu passei para o próximo, tá? Não há exigência de fim específico. Logo, estamos diante da figura do dolo geral, tá certo? Momento consumativo do crime em estudo, nós temos aí um crime material por excelência. Se existe um crime material, juntamente com o homicídio dentro do nosso Código Penal, é o artigo 163. Por quê?
O crime estará consumado com a efetiva destruição, com a efetiva inutilização, com a efetiva deterioração. Se você tem que olhar para o bem e falar assim, o que era isso antes de toda esta conduta que o destruiu? Ou então você tem que olhar para o bem e falar assim, olha, poxa vida, né? Um objeto tão bonito, tão apreciável e não serve para mais nada, não serve para o fim do qual ele foi concebido. E aí nós temos uma inutilização. Ou, por fim, né? Olha, esse bem, né? A aplicação dele é tão importante para o meu dia a dia, entretanto, em razão deste dano que ele apresenta, ele não consegue cumprir totalmente a sua finalidade. E aí nós temos a deterioração. Mas percebam que em todos os casos há uma alteração do mundo material à minha volta. Por isso que falamos em crime material. Consequentemente, e não poderia ser diferente, estamos diante de um crime tentado, ou melhor, que admite, né, melhor dizendo, desculpa, que admite a tentativa, tá bom? Crime material admite tentativa. Eu, né, desejo praticar o dano e sou contido antes de iniciar a execução, né? Me apodero de um pedaço de pau, estou seguindo na direção do carro do meu inimigo para destruí-lo completamente e sou contido por alguma autoridade policial ou sou contido, então, por transeuntes que passavam pelo local e que evitam. A partir do momento que eu tomei nas mãos aquele pedaço de pau e segui em direção ao carro, eu iniciei o meu processo de execução. Afinal de contas, eu tomei nas mãos aquele objeto para a prática do crime. Sou contido antes de dar o primeiro golpe, tá bom? Imagine o seguinte cenário agora, provocativo. O agente desejando destruir a coisa alheia apenas o deteriora. O crime restará consumado ou tentado. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei, olha, que coisa interessante esse artigo 163, não? Ele pune da mesma forma aquele que destrói totalmente ou aquele que meramente deteriora o bem. Logo, a resposta a esta pergunta será crime consumado. Eu queria destruir. Eu peguei aquela barra de ferro para destruir totalmente a motocicleta do meu inimigo. Desferi o primeiro golpe. Amassei o tanque. Desferi o segundo golpe. Quebrei o retrovisor. Quando eu fui me preparar para dar o terceiro, fui contido. Esse crime estará tentado? Porque eu queria destruir, porque eu ia quebrar esta motocicleta totalmente? Eu não queria deixar nenhuma peça inteira? Não. O crime estará consumado. A tentativa, né? A gente pensa, e aí retornando no slide passado, a tentativa a gente pensa quando? Quando a gente tomou a barra de ferro, estava na direção, então ele iniciou o ato de execução e ele foi contido antes que ele pudesse dar o primeiro golpe. Mas ele já estava com a barra de ferro na mão. Já havia, por exemplo, erguido sobre sua cabeça a barra de ferro para poder, né, deitá-la sobre o banco da motocicleta. Foi impedido por um transeunte que passava por aquele local, tá certo? Ou pela própria pretensa vítima, né? A vítima percebeu que ia, né, perder a motocicleta, então decide atuar de forma a proteger o seu patrimônio. Vamos lá. Natureza da ação penal. Essa é uma questão interessante, tá, pessoal? Que vem lá no artigo 167. Essa é a verdade. É uma regrinha básica, tá? Que diz o seguinte, ó. Nos casos do artigo 163, do inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. O que eu quero dizer para você, então, com essa regra do artigo 167? Esquece o 164, tá? Que não é objeto do nosso estudo por hora. Vamos ficar no 163. Então, assim, o que o nosso código quer dizer para a gente, ou melhor, o que o nosso artigo 167 quer nos ensinar é o seguinte. Quando o dano for tipificado no caput, e aí ele está lá, nos casos do artigo 163. Então, quer dizer, é o caput do artigo 163, esse que nós acabamos de estudar. Somente se procede mediante queixa, ou seja, a ação penal é privada. Por quê? O cidadão só será processado criminalmente e, consequentemente, condenado criminalmente
se o cidadão, a vítima, ofertar queixa-crime através de um advogado, tá certo? Depois a gente continua, né, como você está vendo aí, ó, do inciso 4º. Então, quer dizer, o parágrafo único do 163, que a gente vai estudar na sequência, ele traz a figura do dano qualificado. O dano qualificado, ele será, ao contrário do dano simples, né, a natureza da ação, ao contrário do dano simples, será de ação penal pública incondicionada, exceto o inciso 4º, que nós vamos estudar, tá? Esse inciso 4º do dano qualificado também será, né, processado mediante queixa-crime, tá bom? Então, seguindo aí, né, estudamos até agora a figura principal, vamos para a figura qualificada, que está lá no parágrafo único, tá certo? É também uma figura já tranquila de estudar, tá bom? O parágrafo único, pessoal, diz o seguinte, ó. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça, pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Aqui, pessoal, é importante destacar a você o seguinte. Né, que o preceito secundário da norma, são dois pontos que a gente tem que destacar. O primeiro deles que eu quero tratar com você é o seguinte. Perceba que o preceito secundário da norma, além de exasperar a pena em abstrato, que agora é de 6 meses a 3 anos, ela também prevê, né, a pena, né, o preceito secundário da norma também prevê o quê? Uma pena correspondente à violência, tá certo? O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é o seguinte. A violência e a grave ameaça, por que elas são elementos que, consideradas pelo legislador, levam à exasperação da pena, levam a uma figura qualificada, porque são formas de intimidação da pessoa. São, digamos, meios de execução, e olha que o meio de execução enquanto figura qualificada, que são eleitas pelo criminoso e, consequentemente, repudiadas pelo legislador quando utilizadas para a prática do dano. Olha aí até na questão do fundamento, né, que nós colocamos aí, ó, dois bens jurídicos que são atingidos. Porque além do patrimônio, a integridade física e a liberdade individual também são atingidos. Esta figura qualificada em estudo, nós estamos no parágrafo único, inciso 1 do 163, é um crime complexo. Por quê? O cidadão, ele utiliza-se da violência e utiliza-se da grave ameaça para perpetrar o dano. Consequentemente, ele atinge dois bens jurídicos. Consequentemente, a pena dele deve ser maior. Tá? Lembrando que, a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Que ainda o cidadão, e não há que se falar em bis in idem, porque é previsão expressa, não há que se falar em bis in idem, ele também vai responder por uma pena em concurso material. Se praticar o dano com a violência, ele vai responder pelo crime resultante da violência, que é a lesão corporal, tá certo? Ó, como são dois os bens jurídicos protegidos, podemos ter mais de uma vítima no contexto criminal? Né? Perfeitamente. Né? Essa resposta é positiva, porque eu posso ter aquela pessoa que sofre o dano, mas não sofre a violência, e posso ter aquela pessoa que sofre a violência, mas não sofre o dano. Posso ter as duas pessoas, ou melhor, uma única vítima sofrendo o abalo nos dois bens jurídicos? Posso também, né? Mas posso ter o quê? Duas vítimas distintas de um mesmo crime. A grave ameaça ou a violência precisam ser anteriores ou concomitantes ao dano? Essa pergunta, pessoal, também vem relacionada àquela questão que eu coloquei a vocês do meio de execução. Toda vez que você encontrar um tipo penal, e isso é regra geral, tá? Toda vez que você encontrar uma figura qualificada que leve em consideração enquanto qualificação meio de execução, este meio de execução, que é o nosso caso aqui, que é a violência ou a grave ameaça, tem que ser anterior ou concomitante à prática do crime. Se for posterior, esquece. Não há a possibilidade da figura qualificada e aí você tem que trabalhar com um concurso de crimes, seja ele material ou formal, ou crime continuado, tá? Essa, até cito para vocês aí a questão, né, da decisão do STJ de 2005, mas esse é um raciocínio lógico, dedutivo, né, da aplicação do 163. Afinal de contas, mais uma vez ressaltando a vocês, se o legislador escolheu a violência grave ameaça como meio de execução,
não há que se falar em figura qualificada se a violência grave ameaça for posterior. Tem que ser anterior ou, no máximo, concomitante à conduta criminosa. Tá certo? Além da pena correspondente à violência. Tá aí também outro caso, né? A pena nos casos de dano qualificado, que eu falei inicialmente a vocês, né? Volto aqui a destacar. Olha que coisa interessante. Nós temos uma previsão legal de concurso de crimes. Por quê? Eu vou aplicar, e aí, assim, não há que se falar em bis in idem aqui, tá? Punir o cidadão duas vezes pelo mesmo fato. Por quê? Porque a lei manda ser assim. Eu vou punir o cidadão pelo dano qualificado. Imagine você que. Vamos dar um passo anterior. Vamos voltar um pouco aí, só para que você construa um exemplo para a gente voltar à explicação. Imagine você que o cidadão, para poder praticar o dano, o que ele faz? Ele acaba lesionando anteriormente o dono do carro, o dono do bem danificado. Né? O dono do bem se colocou, se interpôs entre o criminoso e o bem danificado. Então, para evitar digamos, este obstáculo, o que o criminoso fez? Ele deu uma porrada, uma paulada, uma pedrada no dono do veículo. Lesionou ele, agiu com violência contra ele. E aí sim, foi para cima do bem e deteriorou o bem. E danificou o bem ou inutilizou o bem, de uma forma geral. Nesse caso, né, ele vai responder pela figura qualificada do dano, como você está vendo aí à tua direita, e esta figura qualificada é justamente o dano no seu inciso primeiro, porque ele agiu com violência, e além disso, ele vai responder pela pena correspondente à violência, que no caso é a nossa lesão corporal, porque ele lesionou dolosamente uma outra pessoa, tá certo? E mais uma vez, por previsão expressa, esquece a figura do bis in idem, tá bom? A regra vale para todos os casos de dano qualificado? Aí, pessoal, só para chamar a atenção de vocês, tá? É lógico que não, porque como nós veremos adiante, a violência, enquanto meio de execução do crime de dano, ela só existe no inciso 1. A violência não vem nos demais incisos. Então, consequentemente, esta previsão de concurso material de crimes, de soma de penas em relação à violência, né, do preceito secundário da norma, é específico do inciso 1, tá certo? Importante aí, né? A ação será pública e incondicionada, por quê? Porque não entra no rol do artigo 167. Também chamei a atenção de vocês sobre isso quando estudamos, né, quando vimos a natureza da ação penal da figura simples do dano. Né? Veja lá, nos casos do artigo 163, caput, né, que é implicitamente a gente entende o caput, e do inciso 4 do seu parágrafo único, quer dizer, nós estamos no inciso 1, não no inciso 4. Então, se não há previsão expressa de natureza da ação, por aplicação do artigo 100 do Código Penal, a ação penal passa a ser pública incondicionada, tá bom? Segunda figura, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui também é uma figura interessante, né? Relacionada ao 250, por exemplo, do Código Penal, que fala da questão do crime de incêndio. O fundamento desta figura qualificada, ou seja, o que motivou o nosso legislador a prever esta figura qualificada, é, sem sombra de dúvidas, o perigo, né, exacerbado que esse tipo de conduta gera em relação à coletividade. O fogo, que é a substância inflamável aí, né, ou explosiva, sem sombra de dúvidas, quando utilizado para a prática de um crime, tem uma potencialidade lesiva muito além, no nosso caso do 163, dos bens materiais. Pode atingir também pessoas, né? O bem vida, tá certo? Esse é o mesmo fundamento, pessoal, da questão do furto quando utilizado substância explosiva, né? A potencialidade de se causar um dano muito além do material. Você pode matar alguém, essa é a verdade. Então, consequentemente, se você utilizar, mesmo que você não matou, mas a possibilidade disso acontecer ou causar um dano, né, de grande monta na estrutura física do cidadão era muito maior. Então, consequentemente, merece uma pena maior, tá certo?
Aí nós temos a solidariedade, subsidiariedade expressa. Olha eu aqui falando besteira. Por quê? Se o fato não constitui crime mais grave, né? É lógico, pessoal, que nós temos vários exemplos, né? Que você pode, por exemplo, assim, por exemplo, o que eu estou dizendo, né? Aplicar de forma subsidiária ao crime de dano, sendo uma figura muito mais grave. Olha aí, né, o exemplo de explodir um veículo com o objetivo de matar seu motorista. Poxa, eu estou destruindo o carro mediante explosivo. Então tá ali, né? Então vou praticar um dano com o emprego de explosivo, de substância explosiva. Mas espera aí, né? Eu tinha o objetivo de matar o motorista. Eu tinha o objetivo de matar, por exemplo, o carona. Eu tinha por objetivo matar as pessoas que estavam dentro daquele carro. Logo, não há que se falar em crime de dano, mas sim de homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Nesse caso do 121, pessoal, a utilização do explosivo e a consequente destruição do carro junto com a vida das vítimas são todas absorvidas, essas circunstâncias são absorvidas, tá? Pelo 121. Esta é a verdade. Em que período do iter criminis a substância explosiva ou inflamável deverá ser utilizada? Né? Durante a execução, mais uma vez, chamando a atenção de você, né? Utilizando substância inflamável ou explosiva para a prática do crime. Então é um modo, né, de execução do crime, não é um meio, é um modo. Mas é um modo de execução do crime. É a forma com que a execução do crime ocorre. Então ela tem que ser o quê? Ela tem que ser, né, no caso que nós estamos falando, se a utilização ocorrer posteriormente, não se aplica a qualificadora. Consequentemente, né, esse modo de execução tem que ser o quê? Anterior ou, no máximo, concomitante à prática do crime. Mas nunca posterior, tá certo? Se for posterior, esquece a qualificadora e vamos trabalhar com o concurso dos crimes, tá bom? Questão de prova. Como distinguir o crime de dano qualificado pela substância inflamável ou explosiva dos crimes de incêndio, que é lá do artigo 250, e explosão do artigo 251. Já falei para vocês também, né, dessa questão aqui. Citei, né, para vocês. E olha que questão interessante aí, né? Digamos assim, basicamente, a distinção, podemos assim dizer, né? Ela se dá, né, digamos assim, começando pelo elemento subjetivo, mas principalmente se alojando ali na ofensa ao patrimônio, tá? Por que eu digo começando no elemento subjetivo? Porque tem que estar também na cabecinha do cidadão que ele quer destruir, e ele não quer colocar em perigo em momento nenhum, assumir o risco, para não falar de dolo eventual, de causar perigo. Basicamente, no dano, pessoal, o agente criminoso, o objetivo dele, a ideia dele, por isso que eu falei de elemento subjetivo, era o quê? De atacar o patrimônio, não de expor perigo. Agora, no crime de incêndio ou explosão, o cidadão, além de desejar, né, e de ter na sua consciência, para também se falar no dolo eventual, a possibilidade, ou melhor, o desejo de causar o prejuízo, né, danificar o patrimônio alheio, também passa pela cabeça dele, no mínimo, passa pela cabeça dele, ele aceita essa possibilidade de causar um perigo para um número indeterminado de pessoas, tá certo? E uma característica, uma informação da vida prática, tá? Essa questão de colocar em risco um número indeterminado de pessoas, tá? Colocar em perigo a integridade física ou a vida, quem vai indicar para a gente se aquele incêndio ou se aquela explosão ocasionou ou não é o perito, tá? Por isso que todas as vezes que nós temos incêndio ou explosão, né, em alguma condição, como trata-se de um crime não transeunte, o pedido, o acionamento da perícia é essencial. Essa é uma regra que vem lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. E é o perito analisando, perdão, analisando o cenário é que vai dizer se ocorreu perigo para o número indeterminado de pessoas ou se não ocorreu perigo para o número indeterminado de pessoas, tá certo?
Mais uma questãozinha, ó, papéis, plásticos, madeiras, folhas secas e capins, que, né, pegam fogo fácil, poderão ser encarados como substâncias inflamáveis, tá? A resposta é negativa, tá, pessoal? Embora o capim, a folha, elas facilmente podem ser objetos de combustão, mas na sua composição química, na sua composição física, não são considerados, não são classificados, né, como elementos inflamáveis, como substâncias inflamáveis, tá certo? Então não são. Substância inflamável é a gasolina, é o etanol, é o, né, o querosene, tá certo? Essas são substâncias inflamáveis. A palha, o papel, não. Terceira figura, esta que é nova, né? Diz lá o inciso terceiro, ó, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de municípios ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Uma questão interessante aqui, primeiro, a alteração se deu para a inclusão do Distrito Federal. Vamos lembrar, em 1940 não existia Distrito Federal. Então, precisou mudar a lei. Segundo ponto, por quê? Por que considerar que o dano contra um patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos merece uma pena maior? Por quê? Porque esses bens, eles estão afetos, merecem ser preservados, porque existe na sua utilização um interesse público. Esta é a verdade, tá? O bem público, quando utilizado, ele é utilizado, e deve ser assim, para o interesse público. Então, quando você danifica um bem público, você não está danificando apenas o interesse de uma pessoa, mas você está danificando o interesse de toda uma coletividade. Esta é a verdade, tá bom? Princípio da insignificância, né? Nosso ministro Gilmar Mendes, em 2013. Levando e apoiado nessa ideia, tá, pessoal? É posição majoritária. Você vai encontrar até posicionamento contrário a isso, mas isso é posicionamento majoritário. Considerando que os bens públicos, tá? Eles são afetos à coletividade, ao interesse difuso e coletivo. Então não há que se falar em princípio da insignificância. É isso que o Gilmar Mendes fala aí. Ó. Ele coloca, ó, é inaplicável, né? Por quê? Atingir um bem de grande relevância para a população, patrimônio público. Então aqui, pessoal, o fundamento da decisão do nosso ministro Gilmar Mendes, tá? Ele deixa de lado o valor. Essa é a verdade. Né? Quando se fala em princípio da insignificância, se fala em valor. Né? Nós vimos até o estudo dessa questão do princípio da insignificância em relação ao furto, 10% do salário mínimo, 10% do salário mínimo, né? Aqui, perceba que quando ele veda a possibilidade da aplicação da significância, ele não leva em consideração o valor do bem, mas ele leva em consideração o quê? A relevância daquele bem para a população. Às vezes o bem tem um valor insignificante, R$ 50, R$ 40, R$ 30. Só que a danificação desse bem pode representar, enquanto coletividade, um prejuízo gigantesco. Imagine você, né? Tá lá caminhando no Parque do Povo. Então existe um bebedouro lá com uma torneira de plástico mesmo. Aquela torneira vale no mercado R$ 20. E vem um cidadão, um idiota, se me permitam aí a expressão, um completo retardado e danifica aquela torneira. Quebra aquela torneira. Embora a torneira tenha um valor insignificante, mas imagine você a quantidade de pessoas que caminhavam diariamente por ali, fazendo exercícios, indo para o seu trabalho, etc. e tal, e que não poderão mais se valer daquele bebedouro para o consumo de água. Então eu tenho o quê? Um prejuízo a um número indeterminado de pessoas. Né? E aquela torneira, embora de pequeno valor, tem grande relevância para a população prudentina, tá certo? Questãozinha de prova, os bens das empresas permissionárias dos serviços são protegidos pela regra em estudo? Aqui é princípio da legalidade, tá, pessoal? Princípio da legalidade. Fazendo, né, a leitura do nosso artigo 163, parágrafo único, inciso 3º. Você encontra lá as empresas permissionárias entre aquelas que merecem proteção dos seus bens? Se não encontra, olha o que a nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura coloca. Tais pessoas jurídicas de direito público estão excluídas da proteção do artigo 163, por vedação da analogia em Malam Partem, tá certo?
Os bens locados pela administração pública também são abrangidos pela proteção do artigo 163? A propriedade não é da administração pública, mas a posse é. Porque se está locado, está afeto à administração pública, certo? Então é por isso, pessoal, que o Kleber Masson, doutrinador, coloca que a posse também é protegida, então, consequentemente, é afeto à administração pública, temos sim a figura em estudo. Já o Vitor Eduardo fala que não. Ele fala assim, ó, só temos que levar em consideração a propriedade. A posse não se protege nesse caso. Então, mesmo que o ente público esteja utilizando o bem, o patrimônio na sua essência é particular. Então, eu tenho a figura simples, não a qualificada em estudo. Na minha singela opinião, principalmente levando em consideração as atuais necessidades e toda aquela questão da administração pública, o Kleber Masson tem razão. Na minha singela opinião, tá? Se você me perguntar qual prevalece, sem medo de errar nos concursos da vida aí, tá? Adotem o posicionamento do Kleber Masson, que é mais protecionista à administração pública, tá certo? Adotem este o posicionamento. Nos concursos da vida, é nesse que você tem que ir. O preso que destrói, deteriora ou inutiliza paredes ou grades da cela para tentar a fuga responde pelo crime de dano qualificado? Esta é uma discussão também eterna, tá, pessoal? Se eu já falei para você que é eterna, é porque eu já dei a dica que nós temos aí posicionamentos, tá? O Supremo Tribunal Federal ele fala o seguinte, ó, há crime de dano qualificado. Por quê? Olha, quando a gente fala na figura do dano qualificado pela destruição dos bens da administração pública, eu não estou levando em consideração um elemento subjetivo, específico, para qualificar a conduta. Eu estou levando em consideração a figura da vítima. Então, sai de cena aquela qualquer pessoa, o proprietário, qualquer proprietário, e entra em cena o quê? O proprietário, a administração pública. Então, consequentemente, se a qualificadora não está no dolo, não é o fato de você querer destruir especificamente para um fim. Tá? Eu estou destruindo porque eu quero que a população não tenha mais acesso a essa torneira lá no Parque do Povo. Não. Leve em consideração que o fato da torneira ser da administração pública, ser do município. Consequentemente, fundamentado neste pensamento, o Supremo Tribunal Federal, até através do nosso ministro Carlos Veloso, diz o seguinte: o crime é de dano qualificado. Por outro lado, o STJ ele diz o seguinte, ó, não há crime de dano qualificado. Nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura. E para fundamentar o seu posicionamento, ela diz o seguinte, ó, a destruição do patrimônio público, buraco na cela, o corte da grade, enfim, O objetivo do preso é fugir. Ele não tem outro objetivo. E ele quer fugir justamente da cela onde ele se encontra encarcerado. Logo, digamos assim, estará ausente, digamos assim, porque, como ela coloca, porque é ausente o dolo específico. Logo, não configura o crime de dano qualificado porque é ausente o dolo específico. E ela coloca esse dolo específico, olha que coisa maluca que ela faz, tá? Ela coloca o dolo específico como objetivo do quê? De destruir o patrimônio da administração pública. Ela fala assim, ó, o preso, quando destrói a cela, ele destrói para fugir e não para danificar o bem da administração pública. E ela entende o quê? Que danificar, o desejo de danificar o bem da administração pública é um dolo específico e, consequentemente, não há que se falar no crime em estudo, tá certo? Na minha singela opinião, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Carlos Veloso, está correto, está mais correto, tá? Eu acho aqui que, assim, mas quem sou eu para discordar dela? Mas eu acredito, me perdoem, eu acredito, o engasgo, me perdoe o engasgo. Eu acredito que a nossa ministra, eminente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ela se equivoca quando ela coloca o dolo no artigo 163 como dolo específico. Poxa, a figura principal não é específica. A figura principal não me dá uma especificidade. Quando a gente vem
para as figuras qualificadas, até agora, pelo menos até agora que nós estudamos, nós não encontramos também um dolo específico. Primeiro, nós encontramos meio de execução, modo de execução, né? O meio, né? Violência e grave ameaça, o modo de execução, substância inflamável ou explosiva. E nesse terceiro nós encontramos o quê? Uma qualidade da vítima. Não há que se falar em dolo específico. Não há uma finalidade específica, tá certo? Mas essa é a minha convicção, tá ok? E por fim aí, pessoal, a quarta figura, agora sim, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Perceba, pessoal, que só aqui, nesta quarta figura, é que o elemento subjetivo passa a ser de dolo específico. Por quê? Motivo. O que lhe motivou? Motivou foi uma, digamos, um desejo, né? Uma atuação egoística, né? Ou com prejuízo considerável para a vítima. Fundamento desta qualificadora, como você pode ver ao lado aí. A doutrina costuma chamar de excesso de individualismo do agente. Nada mais é, e aí eu complementei, desprezo exagerado aos bens de outro. É quando você, pessoal, essa é a verdade, o fundamento, é porque você age com um completo descaso ao bem de uma outra pessoa. Tá? Olha aí, né? As duas figuras qualificadas por motivo egoístico, né? As duas é menosprezo, tá? Quando a gente fala com prejuízo considerável para a vítima também, ó. Por motivo egoístico, né? Motivo torpe, onde o agente, né, danifica o bem alheio com um único objetivo, que é obter um desejo pessoal, uma vantagem pessoal. Digamos assim, um saciamento moral, tá certo? Olha o exemplo aí, o cidadão A, que destrói o veículo de um colecionador com o objetivo de tornar-se o único do Brasil a ter o veículo com aquelas características. Né? Isso daí é uma questão, né? Qual será, por exemplo, né, digamos, a locupletação que você tem em destruir um carro de uma outra pessoa para ficar como único? É aquele desejo pessoal, moral, de se tornar o único proprietário daquele veículo no Brasil, tá certo? É lógico, pessoal, voltando lá, é lógico que indiretamente você vai ganhar alguma coisa com isso, né? Economicamente dizendo, né? Mas num primeiro cenário aí, é aquela questão da satisfação pessoal, moral, de dizer para todos ao seu redor que você é o único que tem aquele veículo, né? E a segunda, com prejuízo considerável para a vítima, esse prejuízo considerável, como a lei fala para a vítima, tá? Ela deve ser analisada no caso concreto, essa é a verdade, né? Não se fala só no valor do bem danificado, tá? Olha aí o binômio que você tem que considerar nesse cenário. Valor do bem danificado mais situação econômica da vítima. O que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte, é diferente daquilo que, por exemplo, nós vimos como um pequeno valor lá no 155. Aqui fala, ó, com prejuízo considerável para a vítima. Então, o texto da lei, ele se utiliza como parâmetro a vítima. Por isso que você tem que considerar valor do bem mais situação econômica. Olha o exemplo aí, ó. Cidadão A que danifica propositadamente o para-brisas do carro de um assalariado que sustenta 5 filhos em face da mesma danificação ocorrida em carro de uma grande empresa de transportes. Você danificar o para-brisas de um coitado de um assalariado, pai de 5 filhos que recebe um salário mínimo, poxa, a troca daquele para-brisa vai representar muito. Às vezes pode representar até a falta de alimento dentro de casa. Agora, se você danifica o para-brisas de uma empresa, de um veículo, de uma empresa de transportes milionária, que atua em vários frentes, em várias regiões do país, aquele para-brisa não vai representar muita coisa, enquanto bem, né? Não estou querendo dizer que esta danificação ficará impune. Não é isso, tá? Desse segundo caso aí. A verdade é que no caso da grande empresa de transportes, a gente fica na figura do parágrafo, desculpa, do caput. Agora, no primeiro exemplo daquele cidadão assalariado, você pode trazer o dano para a figura qualificada em estudo, tá certo? E com isso, pessoal, vou me despedindo de vocês aí, nesta aula, né? Ressaltando que caso exista, né, algum tipo de dúvida, algum tipo de discussão que queiram, né, firmar com este professor, estarei à disposição de vocês, tá? Tanto através do WhatsApp,
quanto através do e-mail, tá? Por enquanto, né, não estou recebendo nenhuma mensagem de vocês, creio eu que todos estejam acompanhando bem. Logo mais, estou pensando aí a gente marcar uma videoaula presencial, até mesmo para que eu possa escutá-los, a gente poder discutir, tá? Mais adiante aí, mas espero que vocês estejam aí acompanhando, né, a matéria, e mais uma vez quero reafirmar aqui o meu pacto com vocês do ensino, tá? Estou à disposição de vocês para discussões. Um abraço a todos.